Olá, a paz do Senhor. Hoje eu entrei um minutinho antes para já ir esperando o pessoal entrando aí. Enquanto isso eu já vou abrindo aqui a palavra do Senhor. Convido vocês que vão me assistir agora. A paz do Senhor, graça e paz. Fernanda, minha amada Juliana, missionária Ingrid, a paz do Senhor. Então convido vocês a já pegarem a sua Bíblia. Peraí que eu vou aumentar aqui. Função não perturbar. Vou ligar aqui a função não perturbar. Já tá. Graça e paz. Convido vocês a estar pegando a Bíblia de vocês, um caderno e reservando, né? Entregando a sua vida, a sua mente ao Senhor. Hoje nós vamos falar a última mensagem a respeito de Livra-se. Livra-se, a gente precisa se livrar de muita coisa, né? E com o tempo, eu acredito que a nossa maturidade em Deus vai nos fazendo identificar aquilo que nos faz mal e aquilo que a gente precisa, né, se livrar. Nós precisamos todos os dias se livrar de algo, e isso é diário, né? Mas essa sequência de mensagens ela vai acabar por aqui, depois a gente vai entrar em outras mensagens, se assim o Senhor permitir, e nós vamos ir entendendo que a nossa caminhada com Cristo é até a chegada do nosso Senhor, né, com a sua trombeta tocando até a chegada ao céu. Então não podemos parar. Então desde já eu convido você que está assistindo agora ou está assistindo depois, vem aqui no direct e colocar aí no mínimo para 10 mulheres que eu sei que vai ser bênção, uma palavra ministrada nessa tarde. Bom, já é 3 em 1 e eu convido a você que já entrou, você que vai ouvir depois, a estar orando comigo. Nós vamos orar agora nesse momento. Eu convido a você a fechar seus olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, me coloco diante de Ti, Pai amado, nessa tarde, totalmente dependente da Tua graça, totalmente dependente do Teu querer, do Teu efetuar, me colocando, Senhor Deus, submissa à Tua palavra, submissa à autoridade, Senhor, que foi constituída por Ti na terra, que é o nome do Senhor Jesus Cristo, e entregando, Senhor, a vida de todos aqueles que vão estar ouvindo e estão ouvindo agora, nesse momento, essa live, Senhor. Um assunto muito importante, Senhor, que aborda a nossa vida, Deus, como servos e servas de Deus, que precisamos, ó Deus, entender, Senhor, Deus, contra aquilo, Deus, que vem nos paralisar, contra aquilo, Senhor, que vem, Senhor, para nos cauterizar, para nos entristecer e nos livrar daquilo. E é por isso que estamos aqui nessa tarde, nessa sequência de assuntos, Senhor, só pautada em livrar-se de algo, livrar-se de alguém, livrar-se de uma situação. E diante disso, Deus, nós colocamos os corações e as mentes, ó Deus, cativa ao Teu querer, ao Teu realizar. Desde já te agradeço, Senhor, por essa rica oportunidade de estar ministrando a Sua poderosa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E como eu havia falado, nós estamos falando sobre o tema Livra-se. E como eu tinha falado nas outras lives, a paz do Senhor, nós estamos falando sobre esse livro. Eu sei que vai estar ao contrário para vocês, mas é Manual Bíblico para a Batalha Espiritual e Libertação. Muito bom. Isso aqui não é só para a gente ajudar alguém, que é o nosso dever, nós devemos ajudar alguém, mas isso aqui é muito importante para nós, né? Primeiro ele causa algo dentro de nós, para depois nós, sendo usado pelo Espírito Santo, ajudar alguém. Então é pautada
nesse livro a sequência dessas 4 mensagens. Livra-se de alguma coisa, ou de alguém, ou de uma situação. E nessa tarde nós vamos estar finalizando essa sequência de mensagens falando sobre livra-se sobre os ataques mentais. Livra-se. Entenda esses ataques e livra-se desses ataques mentais. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Provérbios 23, 7. Convido você a anotar um bloco de anotações, ou numa folha, ou na sua Bíblia, ou num caderno de preferência, né? Para você poder absorver um pouco mais. Vamos lá. Ele está dizendo assim: porque como imagina em sua alma, assim ela é. É um versículo sim isolado sim, mas nós vamos falar propriamente dito sobre livrar-se dos ataques mentais. E uma das coisas que o inimigo mais, entre todas as outras que nós falamos nessa sequência de mensagens, uma das coisas que o inimigo também nos ataca é com relação a respeito de nós mesmos. Aquilo que nós pensamos de nós mesmos. Nós precisamos entender que precisamos livrar de todos os ataques mentais que é lançado contra a nossa vida referente a nós mesmos. Porque eu não me conheço, na verdade, como eu sou, como meu Pai, o grande eu sou, me conhece. Só que o inimigo, sabendo dessa fragilidade que muitas das vezes nós nos encontramos, não somos muitas das vezes, algumas pessoas são assim, mas muitas das vezes nós nos encontramos numa situação emocionalmente abalados, e um dos ataques, entre vários outros que ele tem, um dos ataques que ele faz contra a nossa vida, está pautado em dizer aquilo que nós somos, aquilo que nós pensamos de nós mesmos. E o Provérbios aqui, em Provérbios vem dizendo, lindo e esclarecedor demais esse versículo, dizendo, porque assim como imagina, ou seja, como eu penso da minha alma, assim ela é. Então eu preciso entender que esses ataques mentais do inimigo vêm para paralisar a atuação do Espírito Santo que habita dentro de mim e entender que aquilo que eu penso ao meu respeito da minha alma, assim ela é. Então eu preciso entender o que Deus diz a meu respeito, o que Ele acha de mim. Não que a minha alma, que numa situação, num momento está ferida, não que a minha alma, que numa situação está passando por uma situação financeira, uma situação emocional abalada, ou está passando uma situação difícil, não que a minha alma, ela diz a meu respeito. O salmista vem dizendo, se aquilo que eu imagino, aquilo que eu penso da minha alma, assim ela é. E aí vai a pergunta para mim e para você nessa tarde. O que você tem pensado de você mesmo? O que eu tenho pensado de mim mesmo? O que você tem pensado? O que nós estamos pensando de nós mesmos, independentemente das situações, independentemente daquilo que passamos ou deixamos de passar, o que nós estamos pensando, o que nós estamos alimentando a nosso respeito, que muitas das vezes o inimigo, entendendo a nossa fragilidade, nos ataca dizendo que não podemos, que não somos, que não vamos conquistar, que não somos amados, que não somos respeitados, que não somos honrados. Em nome de Jesus, nessa tarde eu já começo a liberar uma palavra profética sobre a tua vida e sobre a minha também. Eu declaro que no nome de Jesus, que os ataques mentais a respeito do que você é, que vem do maligno, caem por terra nessa tarde, em nome de Jesus. E que possamos entender no curso desse assunto que vai ser estipulado aqui nessa tarde, o que o Senhor diz a nosso respeito e o que nós devemos fazer com aquilo que o Senhor diz a nosso respeito.
E que nós devemos fazer com aquilo que o inimigo da nossa alma diz a nosso respeito. Então, os ataques mentais, eles vêm paralisar a nossa vida no que tange a nosso respeito. E esse é o assunto dessa tarde. Então, convido a você a entender o processo de Deus na sua vida. Ninguém pode dizer o que você é. Nem você mesmo consegue entender o que você é. O que eu sou. O que... Peraí. Reconectou. Gente, entrou o Google aqui, misericórdia. Eu nem falei nada e ele entrou. Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos lá. O que nós precisamos entender a nosso respeito? Você, e eu quero que você anote isso se você tiver com uma caneta. Diz assim: você não é aquilo que você pensa. Primeiro tópico, você não é aquilo que você pensa. Então, os ataques mentais a seu respeito nessa tarde já caíram por terra. Você não é aquilo que dizem de você. Ainda que seja o seu cônjuge, ainda que seja um amigo, ainda que seja um líder. O que dizem a seu respeito não é aquilo que você é. Aleluia por isso. O que dizem ao meu respeito nós vamos entender na caminhada desse curso, desse estudo nessa tarde. Então você não é aquilo que o diabo diz a seu respeito. Aleluia. Eu não sou aquilo que eu penso que eu sou. Eu não sou aquilo que dizem de mim que eu sou. E eu não sou aquilo que o diabo diz que eu sou. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Aleluia. Eu sou aquilo que Deus diz a meu respeito que eu sou. Se a minha alma, ela não tiver curada, ela tiver em um alto nível de estresse, se a minha alma tiver com feridas, com tristezas, com decepções amarguradas dentro de mim, eu vou pensar, eu vou imaginar o que eu sou mediante ao meu sentimento. Mas eu não posso achar o que eu sou ou imaginar coisas a meu respeito mediante a minha alma. Eu preciso entender isso à luz da Bíblia, porque eu tenho um espírito dentro de mim que me conecta com o Pai. É dessa forma que eu preciso pensar a meu respeito. Eu primeiro preciso entender o que Deus diz a meu respeito. E eu convido a você a abrir a palavra do Senhor que se encontra lá no livro de Jeremias. Aleluia. Jeremias 29. Abre lá comigo. Profeta maior. Jeremias 29. Nós vamos entender o que o Senhor diz a nosso respeito. Vamos lá, que eu estou abrindo aqui juntinho com você. Jeremias, depois de Isaías, tá? Jeremias, é linda essa passagem é muito linda. Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor. Acharam? Coloca aí para mim, por favor, nos comentários. Boa tarde, graça e paz, irmã. Vamos lá, Jeremias 29, do 11 ao 13. Quem puder colocar aí, eu vou agradecer. Vamos lá, diz assim: olha como nós precisamos repreender o que dizem de nós, o que nós pensamos de nós mesmos e o que o diabo diz a nosso respeito, porque o Senhor, Ele tem algo a dizer pra gente nessa tarde, o que Ele diz a nosso respeito. E Ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Então aquilo que eu penso de mim não define o plano que Deus tem na minha vida. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar. Oh, aleluia, por isso eu recebo essa palavra. Então nessa tarde, em nome de Jesus, aquilo que o inimigo tem lançado sobre a tua vida, dizendo que você não vai prosperar, dizendo que você não vai crescer, dizendo que você não vai ser, nessa tarde já caiu por terra mediante essa palavra que é viva, mediante essa palavra que nos traz vida e nos traz coisas boas e novas. E não de causar danos. Então o que eu penso são planos para vocês, diz o Senhor, para fazer prosperar e não de causar danos. Ei, se tem algo te causando dano, de duas uma.
Ou você repreende isso, vai ter que parar agora e é no nome de Jesus. Ou se é algo que você está passando para fazer você amadurecer, você não vai morrer nessa situação. Isso vai te fazer crescer. Se a minha vida está nas mãos do Senhor, o diabo não tem poder de tocar na minha vida. E mesmo se venha uma coisa ruim, Deus é o dono da minha vida. Deixa eu te falar uma coisa que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração. A minha vida pertence ao Senhor e na palavra de Deus diz que o diabo não nos toca. O mundo jaz no maligno. Nós vamos viver situações difíceis porque o mundo conspira contra a nossa vida. Mas a nossa vida o inimigo não toca. Então todas as coisas que nós passamos, se estamos em Deus, é para nos dar crescimento, é para nos dar amadurecimento. E tudo aquilo que Deus faz não nos traz danos, assim diz a palavra dele. Então o que ele faz é para a gente prosperar em alguma área da nossa vida. Prosperar em alguma área da nossa vida que precisa prosperar. Prosperar não é só prosperar financeiramente, é prosperar ministerialmente, é prosperar espiritualmente, é prosperar como mulher de Deus, é prosperar como esposa, prosperar como mãe, prosperar em alguma área que está deficiente na minha e na sua vida. Nós precisamos prosperar e crescer em todas as áreas. Então ele diz, lá no 11 ainda, diz assim, prosperar e não te causar dano. Planos de dar a vocês esperança, aleluia, e um futuro. Então tudo que Deus pensa a nosso respeito é para nos fazer prosperar, é para não nos trazer dano e para nos dar esperança. Você pode dizer um amém? Você pode glorificar a Deus aí escrevendo? Você pode exaltar o nome do Senhor aí na sua casa aí? Não importa aquilo que o inimigo tem lançado. Não importa aquilo que o inimigo tem lançado. Importa que o Senhor tem dito a meu e a seu respeito. E lá em Jeremias 29, do 11 ao 13, se você puder colocar aí nos comentários, ainda não vi. Se você puder me ajudar, não dá para eu colocar. Me ajude aí, por favor. Jeremias 29, do 11 ao 13. E diz assim no 12: então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia. Então eu vou clamar, eu vou orar e o Senhor vai me ouvir. Vou clamar e vou orar. São duas situações diferentes. São duas situações diferentes. Eu oro e eu clamo. Eu oro a Deus, eu converso com o Senhor e eu clamo quando eu estou numa situação que para mim parece que não tem jeito, e aí eu entro num clamor, eu entro numa súplica, eu entro em oração e incessantemente ao Senhor e já agradecendo por tudo que Ele já está realizando através daquela oração, porque eu preciso declarar a palavra e crer que ela vai ter seu efeito. Aleluia! Então ele diz que o Senhor diz que vai nos ouvir. O Senhor diz, obrigada, diaconisa Juliana, que o Senhor vai nos ouvir. Ei, quem disse que Deus não tem ouvido o seu clamor? Quem disse que Deus não tem ouvido a tua oração? Não é porque Ele não respondeu na hora que Ele não está ouvindo. Na Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está travado para que não possa nos ouvir, nem os olhos fechados para que não possa nos ver. Ele está nos ouvindo e nos vendo em todos os instantes. Mas precisamos entender o processo do tempo, que nos faz ser mais perseverantes, que faz a gente ter mais esperança e logo ter mais fé. A gente precisa toda a opressão que o inimigo tem lançado nessa tarde, todos os ataques mentais a seu respeito contra você, tudo aquilo que o inimigo tem lançado através de boca de pessoas que falam a seu respeito, e tudo aquilo que diretamente o diabo tem falado a seu respeito nessa tarde, eu declaro em nome de Jesus que venha cair por terra. Ou no horário que você esteja vendo, de madrugada, de manhã, vai cair por terra nessa tarde em nome de Jesus. Porque na palavra de Deus, que é viva e eficaz, que é aquela que traz coisas novas para mim e para a tua vida, diz que então clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Aleluia! E no 13 vem dizendo, vocês me procurarão e me acharão
quando me procurarem de todo o coração. A gente só consegue achar o Senhor quando procuramos Ele de todo o coração. Tem que ser por completo. Não pode ser 50%, 60%, 70%. Já tenho falado isso na igreja. Tem que ser 100%. Se eu tiver meu coração quebrantado, não importa a circunstância, eu vou alcançar o coração do Pai. Aleluia! Eu vou alcançar o coração do meu Pai, o meu Paizinho. O que importa para mim é o que Ele diz a meu respeito. Então, tudo aquilo que o inimigo tem lançado como os ataques mentais a seu respeito, joga fora, livra-se de tudo que dizem a seu respeito, ainda que seja o seu cônjuge muitas das vezes, mas livra-se, joga fora, joga para trás. O que importa é o que o meu Senhor, que o meu Pai diz a meu respeito. E não é a minha circunstância que vai definir quem eu sou, porque o que importa é que o meu Pai diz a meu respeito. E todos os ataques mentais, eles vão ter que cair por terra. Então deixa eu te dizer uma coisa. Esses ataques mentais, eles trazem como malefício confusão na nossa mente, muitas das vezes. Trazem ataques de nervos. As pessoas entram num ataque de nervo e não conseguem sair nervoso o tempo todo. Por quê? Estão recebendo esses ataques mentais do inimigo a seu respeito. A seu próprio respeito, que eu estou falando nessa tarde. Ataques a nosso próprio respeito, que diz a gente. Então, e aí a gente entra no ataque de nervos, a gente não tem paciência com ninguém. Nem com o filho, nem com o marido, nem com o ministério, nem com nada. Amarração mental, a mente da pessoa que recebe esses ataques mentais e aceita esses ataques mentais como uma verdade para a vida dela, ela fica amarrada mentalmente, ou seja, a palavra ela quer até entrar, quer até causar mudança, só que a amarração na mente dela, por ela aceitar os ataques do inimigo a respeito de si mesmo, traz uma amarração na mente dela. Mas em nome de Jesus, nessa tarde, toda amarração que impede você de entender a palavra de Deus, eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade do nome de Jesus Cristo, venha ser desamarrado sobre a tua vida. E que você venha entender a profundidade da palavra que diz a seu respeito. Aleluia! A seu respeito. Insanidade mental, loucura, mania. Uma das coisas que tem muito é mania, sabe? Essas manias que as pessoas têm de acharem que estão achando, que estão pensando que... Sabe? Joga isso para trás, livra-se disso. Os ataques mentais fazem as pessoas terem manias de certas coisas que não é uma verdade. A verdade é o que Deus diz na sua palavra a nosso respeito. E Ele diz, se nós procurarmos Ele, clamarmos Ele de todo o coração, Ele vai nos ouvir. E Ele vai agir em nosso favor. Aí entra na fantasia, aí entra em maus pensamentos e enxaquecas. E no nome de Jesus a pessoa não consegue andar porque está aceitando os ataques mentais do que o inimigo diz a seu respeito. Mas nessa tarde, em nome de Jesus, que toda dor de cabeça, que toda enxaqueca, que toda insônia, que todo mal-estar, que toda confusão na sua mente, que todo bloqueio na sua mente, eu declaro sobre a tua vida e sobre a minha vida também. Em nome de Jesus, nós anulamos e decretamos a falência de toda influência que vem para paralisar o nosso chamado em Deus. Porque se o Senhor nos chamou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, é para acontecer algo na nossa vida e através de nós. Então nós precisamos entender isso. E precisamos entender que o inimigo fica a todo momento tentando paralisar o nosso chamado, tentando paralisar aquilo que o Senhor nos chamou. Ei, nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus, tudo aquilo que o inimigo tem lançado como seta na sua cabeça, mentalmente, para paralisar o teu ministério. O teu ministério, o ministério é serviço. O Senhor te chamou para um ministério, para um serviço. E você precisa entender para que o Senhor te chamou. Para você cumprir esse serviço, esse ministério, esse serviço com excelência. Eu não digo excelência com dinheiro, não. Aleluia. Eu digo serviço com o coração quebrantado e entendendo aquilo que o Senhor te chamou. E os ataques mentais têm paralisado o serviço das pessoas com relação ao reino.
Eu não digo só na igreja está uma defasagem muito grande. Mas se eu não faço, não entendo o meu ministério, meu serviço para com Deus, como eu vou fazer dentro da casa do Senhor? Mas em nome de Jesus, nessa tarde, você que está nos ouvindo, essa palavra é libertadora para a sua vida e é para a minha também. E nessa tarde, todo ataque mental que o inimigo tem lançado, eu declaro a falência. Você declara também sobre a tua vida a falência no nome de Jesus. Esses pensamentos, no livro vem dizendo que esses pensamentos malignos que tentam nos paralisar cheiram mal. Cheiram mal. No mundo espiritual, o mundo espiritual é muito real. E o mundo espiritual também tem cheiro, sabia? Tem cheiro, a gente identifica pelo cheiro. Mas eu sinto nessa tarde um aroma do Espírito Santo de Deus. Um cheiro suave e agradável. Um aroma do Espírito Santo entrando, entrando dentro de mim, entrando dentro de você e retirando tudo aquilo que o inimigo lançou como mazela dentro da tua alma, tentando te paralisar na tua mente, tentando te cauterizar. E eu vejo o aroma do Espírito Santo entrando dentro de nós, aleluia, e esse cheiro exalando em nós e através de nós para as outras pessoas, e sendo usada naquilo que o Senhor nos chamou. Nós somos únicas, nós somos únicos em Deus, aleluia, e nós temos um serviço, nós temos um chamado. Os ataques mentais não vão nos paralisar. Livra-se desses ataques mentais. Você pode se livrar desses ataques mentais. Se você está entendendo que você está passando por uma situação assim nessa tarde, você pode declarar sobre a sua própria vida que esse ataque mental não tem poder, porque a tua vida está regida por Deus. E se ela está regida por Deus, nenhum ataque maligno tem poder sobre a tua vida. Amém? Deixa eu te explicar um pouquinho no mundo espiritual como simboliza esse tipo de ataque mental. Esse tipo de ataque mental do maligno é simboliza como um polvo. Um polvo, ele tem tentáculos e agarram e tentam controlar. Mas em nome de Jesus, esse espírito maligno de polvo, com vários tentáculos, tentando te envolver, tentando, colocar tentáculos para controlar a tua mente, a tua visão, a tua audição, a tua forma de falar nessa tarde, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que todos esses tentáculos que até hoje te paralisaram vão cair por terra em nome de Jesus. Bem? Agora deixa eu só te explicar mais uma coisa. As portas de entradas para esses ataques mentais, eles fluírem, eles florescerem, crescerem, aliás, de uma forma horrível em nós, tem algumas portas. E eu preciso dizer essas portas para você. Porque se essa porta estiver aberta, você precisa fechar. Você precisa fechar. Para que esses ataques, eles não venham mais surtir efeito como paralisia no que tange você pensar de você mesmo. E sempre pensa uma coisa ruim, né? Sempre pensa uma coisa que eu não posso, que eu não sou, que eu não sou capaz, que o Senhor não me vê, que o Senhor não me escolhe, que eu sou a última da fila, eu sou a última da prateleira, ei, você é a primeira, você é especial, o Senhor tem um chamado contigo, você é único, você é única, você é a menina dos olhos do Senhor, o que importa é que Deus diz a seu respeito. Mas deixa eu te falar, as portas de entrada, músicas profanas, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus. A fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou elas são limpas e doces, ou elas são amargas e sujas. Em nome de Jesus, vamos deixar fluir em nós somente um tipo de água. Músicas profanas, livros de ocultismo. Deixa eu te falar uma coisa sobre o livro de ocultismo. É Harry Potter, um dos últimos livros da atualidade que mexe com o ocultismo. Em nome de Jesus, se você tem esse livro, se desfaça desse livro em nome de Jesus. Esse livro é totalmente maligno. Ele entra em áreas de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria, de simpatia. E isso é uma porta de entrada para ataques mentais que paralisam a sua vida. Pornografia, pecado. Não tem que ver mesmo, não tem que praticar mesmo. Falso ensino. Não deixe ser influenciado por falsos ensinos.
entenda as coisas dentro da Bíblia. Se não está muito bem esclarecido, vai lá na Bíblia. E o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai nos esclarecer. Religião. Nós não temos religião, nós somos de Cristo. Nós seguimos a Cristo. Nós somos cristãos. Nós servimos ao cristianismo. Nós não temos religião. Religião não faz parte da nossa vida. Nós somos cristãos. Amém? E drogas e passividade. Uma pessoa passiva, ela também abre portas para vir ataques mentais que levam as pessoas a terem uma das coisas muito atual e que acontece muito no nosso meio, a vitimização. A pessoa ela sente pena de si mesmo, mas nessa tarde, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós estamos passando, nós não podemos nos sentir vítimas das circunstâncias, ou de duas umas, ou estamos passando para crescer, ou estamos passando porque plantamos algo. E a lei da semeadura é para essa terra. A lei da semeadura é aqui. Então, se estamos plantando algo de errado, vamos pedir misericórdia a Deus e vamos crescer e amadurecer. Em nome de Jesus. Agora, eu preciso deixar aqui para você o que eu devo fazer para que a minha mente não venha estar cativa a esses ataques mentais. O que eu preciso me livrar? Eu preciso me livrar de tudo isso, mas o que eu devo fazer para que isso não venha a ter influência sobre a minha vida? Vamos lá. Em Romanos 12. É uma passagem muito conhecida. O pastor fala muito sobre essa passagem. E eu amo demais essa passagem. E eu declaro sempre essa passagem sobre a minha vida. Nós precisamos declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida. Romanos 12, se você puder colocar aí para mim, por favor. Romanos 12, 1. Diz assim. Você já deve ter ouvido várias vezes o pastor falar, e eu também. E alguns pregadores também lá na nossa igreja. Diz assim: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. A nossa vida é o culto racional, um sacrifício santo e agradável ao Senhor. 2. Não se amoldem, ao padrão deste mundo, mas transformados pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aleluia! Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Eu não posso me conformar com aquilo que o inimigo diz a meu respeito, mas eu preciso transformar o mundo, o que o inimigo diz a meu respeito. Eu preciso transformar o meu redor com a renovação da minha mente. A minha mente ela só é renovada quando eu leio a palavra. Se eu não ler a palavra, minha mente não é renovada. Eu preciso entender que a palavra é uma comida diária que eu tenho que ter. Porque se eu não tiver a palavra, eu não sobrevivo a esse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. O mundo todo conspira contra a nossa vida. Nós temos um que nos guarda. Ele é um guarda fiel. E ele que nos chama, ele é fiel, ele aponta. E aonde ele aponta, ele vai nos direcionando até a gente conseguir conquistar. Mas nós estamos numa luta ferrenha contra esse mundo. Porque o mundo está no controle de Satanás. O mundo, não a minha vida. Mas eu preciso me alimentar da palavra e transformar a minha mente para poder sobreviver. Porque senão eu vou vegetar como uma mulher, como um homem de Deus nessa terra. Ou eu creio e confio e alimento a minha fé com a palavra, ou eu morro de vez com as coisas desse mundo. Eu preciso não me conformar com o mundo, mas transformar pela renovação da minha mente, que aí eu vou experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! E aqui eu termino dizendo para você que não é aquilo que você pensa a seu respeito que é o certo. Não é aquilo que as pessoas pensam a seu respeito que é o correto.
E muito menos é aquilo que o diabo fala a seu respeito que é o correto, mas aquilo que Deus diz a nosso respeito. Eu tenho pensamento a vosso respeito, pensamento de paz, pensamento de prosperidade, pensamento que vai dar um futuro bom para nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E não se conforme com este mundo. É uma luta diária, sim. É uma batalha diária, sim. Mas se eu tiver uma vida todos os dias de oração, de ler a palavra e deixar o Espírito renovar dentro de mim, eu vou vencer. E na Bíblia diz: aquele que permanecer até o fim ganhará a coroa da vida. E essa coroa está reservada para mim, essa coroa está reservada para você, essa coroa está reservada para sua família, para você, os seus filhos. Ei, mas começa de mim. Eu preciso entender de uma vez por todas que ninguém define quem eu sou. Isso é para mim. Isso é para mim, essa palavra é para mim. Não o que as pessoas dizem a meu respeito é o que eu sou. Não o que o meu cônjuge ou um amigo ou algum líder diz a meu respeito que eu sou. Não aquilo que o diabo diz a meu respeito que eu sou. Não aquilo que eu penso. Porque muitas das vezes a minha mente está focada naquilo que minha alma está sentindo. Mas aquilo que o Senhor diz a meu respeito é aquilo que eu sou. E eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A minha vida está nas mãos do Senhor. E operando Deus, ninguém pode impedir. Amém? E eu encerro nessa tarde essa sequência de mensagens de livra-se. Então, livra-se dos ataques mentais. Livra-se daquilo que as pessoas acham ao seu respeito, que o diabo e que você mesmo pensa ao seu respeito. Livra-se de tudo isso e viva a vontade de Deus. Saiba que os planos de Deus são planos de paz para mim e para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Eu encerro aqui essa mensagem. Eu peço que você, depois que encerrar essa mensagem, coloque no comentário se essa mensagem edificou a sua vida e compartilhe no direct com as pessoas. Eu creio que muitas pessoas estão precisando ouvir isso. Que Deus diz a seu respeito é mais importante do que eu, do que o diabo, do que as pessoas dizem a meu respeito. Tá bom, minhas amadas irmãs? Então eu agradeço a todas vocês que estão aqui comigo nessa tarde. Sônia, Bianca, Janaína, Marluce, mas quem? Vai dando glória aí. Rose, mas quem, gente? Esther passou por aqui, Josi passou por aqui, Carla, mas quem? Quem botou um joinha aqui que eu vou saber, gente. Se não colocar, eu não vou saber, não. Ana passou por aqui, Juliana, Fernanda, mas quem? Sônia, já falei. Passou o Rogério por aqui. Então, minhas amadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se eu não falei seu nome, me perdoa, mas em nome de Jesus, vamos vencer, vamos avançar, porque a obra está aí, o reino está aí, e a gente não tem tempo para perder com ressentimento, a gente não tem tempo para parar. Não podemos parar. O reino de Deus precisa ser estabelecido nessa face dessa terra e através da minha e da sua vida. Então não deixa os ataques mentais do inimigo paralisar a sua vida, o seu chamado, a sua caminhada com Deus, tá bom? Pense e esteja sempre meditando na palavra de Deus. Pense, tenha pensamentos de paz, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama. Se há algum louvor nisso, pensai. Então pense nessas coisas, porque você vai ter blindado a sua mente contra os ataques de Satanás. Tá bom, minhas amadas irmãs? Ó, um grande beijo a todas vocês. Grande beijo a todas vocês, tá? Amo vocês. Se o Senhor permitir, estarei aqui na terça-feira para